Beleza, então, como prometido, a gente vai agora ver o processo de iluminação backlight, tá? Ele é um processo bem interessante, eu acho que ele vai ser bem útil tanto para o processo, para o produto de fachada, quanto para produtos de iluminação backlight que a gente vai ter no futuro, né? Então, vamos ver o que a gente precisa, tá? Então, vamos cadastrar os materiais. Primeira coisa, né? Lâmpada tubular, soquete, tá? Esse material aqui, ele encaixa na ponta da lâmpada, tá? E ele serve para fazer a passagem de energia. Módulo de LED, fonte de energia, fio elétrico e uma tesoura sem ponta. Ah, não, brincadeira. Tá? Desses materiais, a gente tem cadastrado no sistema o fio elétrico, o módulo de LED e a fonte ou reator, né? Dependendo de como alguns clientes chamam, tá? As únicas coisas que a gente ainda vai precisar cadastrar é a lâmpada tubular e o soquete para a lâmpada, tá? Vamos abrir o Road Print e iniciar o cadastro desses materiais, tá? Eu até peço desculpa para vocês, eu acabei de observar que o meu mouse, assim, para mim, que eu estou vendo a tela, ele tá num lugar e na gravação ele tá em outro lugar, assim. Ele falou, não vou. Tá, então, tipo, eu tô clicando nos negócios e ele tá clicando, tipo assim, o mouse tá. Ah, tô sobrando aqui na tela, não sei. Talvez isso atrapalhe um pouco vocês, peço desculpa, tá? Mas não tem muito o que fazer. Abrir um ticket. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá em ajustes, custeio, matéria-prima. A gente vai pesquisar por lâmpada tubular de LED e soquete para lâmpada. No meu caso, os dois já estão baixados e atualizados, tá? Provavelmente no sistema de vocês vai estar para atualizar ou para baixar. É só baixar ou atualizar. Bem tranquilo, nada demais, tá? Então são esses dois carinhas aqui. Lâmpada tubular LED e soquete para lâmpada, tá? Baixou os dois, garantiu que os dois estão como atualizado. Vamos lá para o estoque então, tá? A gente vai em matéria-prima, né? Estoque, matéria-prima. E agora a gente vai vir aqui em inserir matéria-prima, tá? Então a primeira coisa que a gente vai cadastrar é o soquete, tá? Então a gente vai pesquisar aqui por soquete para lâmpada. Marca, que é essa opção, desmarca usar nome comercial ou marca. Aqui em unidade de uso permanece como unidades, tá? E a gente vai salvar. Feito isso, a gente vai clicar aqui em clique aqui para inserir. E vamos adicionar os 3 registros, tá? Eu vou colocar aqui um soquete para lâmpada tubular preto. Soquete para lâmpada tubular branco. E eu vou botar ainda um terceiro aqui, daí vocês façam como vocês acharem melhor, tá? Que é aquelas lâmpadas que elas vão na parte interna da fachada, tá? Que isso vai ser uma etapa 2. Então eu já estou preparando para lá na frente a gente ter tudo pronto, tá? Mas na fachada, às vezes eles usam plafond, que é embutido, ou eles colocam... É isso aqui, ó, deixa eu mostrar no tio Google aqui para vocês, que é mais fácil, né? É esse carinha aqui. Quem era classe média trabalhadora aí conhece muito bem. Tá? É o soquete para lâmpada, ele é do tipo parafuso, que daí tu pega a lâmpada e rosqueia ali, tá? Eu tô deixando cadastrado, pronto, aqui no sistema. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Feito isso, é só salvar, tá? Ó, matéria-prima cadastrada. A gente vai voltar na tela de estoque, né? E agora a gente vai cadastrar a lâmpada tubular. Importante, tá? Acho que lâmpada já vai... Ó, já tá cadastrada aqui. Mas se a gente abrir, ela não tá usando um MEC, tá? Ela não tá vinculada ao modelo de engenharia. Então, o que eu sugiro para vocês? A gente vai selecionar esse carinha aqui, ações, desativar, tá? A gente vai vir até, nem sei por que tem 2 aqui, mas se no sistema de vocês tiver, mantenham aquele que vocês cadastraram, e aí vocês podem desativar o outro que já existia, tá? Aqui a gente vai pesquisar então por
lâmpada tubular de LED. Vou selecionar, vou desmarcar, usar nome comercial ou marca. Aqui a unidade de uso permanece como unidades também e a gente vai salvar. Agora eu vou clicar em clique aqui novamente e eu vou adicionar 3 registros também, tá? Aqui vai muito do que o usuário tem no estoque dele, tá? Eu vou colocar alguns exemplos só para fim de teste, tá? Mas, ó, eu estou cadastrando lâmpadas que são branco frio, tá? Aqui é a temperatura de cor, então a lâmpada ela pode ser quente, fria ou neutra. Aí tem um númerozinho ali referente àquela temperatura. E o comprimento da lâmpada. O comprimento é muito importante porque a gente vai utilizar ele no cálculo de quantidade, tá? Então aqui eu tenho uma lâmpada de 1,20 m, potência de 20 watts. Vou colocar uma outra de 0,6 com uma potência de 15 watts e uma outra de 0,45 metros, né, 45 centímetros, que tem 12 watts, tá? Se a gente pesquisar no Google, tu vai encontrar aqui bem... Ó, bem tranquilo, ó. Então, tipo, 120 centímetros, que é o comprimento da lâmpada. No próprio anúncio sempre vai estar descrito o comprimento dela, tá? Aí é sempre legal conferir com o cliente o que ele tem no estoque e cadastrar ali. Bem tranquilo também, tá? E aí a temperatura de cor varia, se é branco frio, neutro ou quente, né? De acordo com a disponibilidade dele também. E agora a gente vai salvar. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ter, então, a lâmpada tubular e o soquete para a lâmpada, tá? Depois eu vou remover esse outro aqui para não ficar redundante. Vamos voltar lá na apresentação agora. Então, cadastramos o que faltava. E agora eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona o processo, tá? Então, vamos lá. O que o sistema ele vai fazer? Ele vai pegar as medidas de largura e altura do produto. E aí ele vai ver o que tu quer colocar nesse produto. É um módulo de LED ou uma lâmpada tubular? Tu vai poder escolher pelo checklist. E vamos supor que seja uma lâmpada tubular, tá? O que o sistema faz? Ele vai pegar o comprimento da lâmpada, se era 1,20 m, 45 centímetros, 1 metro, 2 metros, tá? Ele vai pegar esse comprimento da lâmpada, vai pegar a maior medida do produto e vai tentar encaixar essa lâmpada tubular na medida maior, tá? Então aqui eu trouxe 2 exemplos. No primeiro, o nosso produto está na horizontal. Então o que o sistema fez? Ele entendeu que a medida maior é a de cima e ele encaixou a lâmpada na horizontal. Já no segundo exemplo, o sistema entendeu que a medida maior é a lateral. Então ele pegou, ao invés de botar a lâmpada assim, ele virou a lâmpada no sentido da medida maior, tá? Então esse é o princípio que faz a organização das lâmpadas dentro do produto, tá? Feito isso, então, basicamente essa aqui é a visualização, vamos supor que isso aqui era uma fachada, e a disposição das lâmpadas ficará dessa forma, tá? Aqui eu até coloquei a parte de fio para vocês verem mais ou menos como é que o sistema calcula a quantidade de fio para as lâmpadas, tá? Então ele vai fazer todas essas ligações e calcular tudo automaticamente, tá? E aí a gente tem 2 coisas que vocês vão ver, eu quero explicar agora para depois a gente poder identificar isso bem lá no processo, tá? Entre uma lâmpada e outra, a gente tem o que a gente chama de distância entre as lâmpadas, tá? Então eu posso colocar mais espaço, menos espaço, não colocar espaço, ou seja, eu encosto uma lâmpada na outra, e isso é personalizável, o nosso usuário pode colocar o que ele quiser. Por padrão vem sempre, acho que 5 centímetros, tá? Então isso é a distância entre as lâmpadas. A gente vai ter uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, e a gente pode encostar, deixar um pouquinho separado, muito, como quiser, tá? E o segundo parâmetro que a gente vai ter é o espaço entre as linhas, tá? Mas basicamente esse espaço eu tenho uma lâmpada aqui e outra lâmpada embaixo. Quanto de espaço eu tenho entre uma e outra? Entendeu? Pode ser 20 centímetros, 10, e vocês entendem que quanto mais espaço, menos lâmpadas eu vou colocar. Então isso também é muito importante para calcular a quantidade de lâmpadas
que vão ter ali, né, número de linhas, digamos, tá? Agora a gente vai ver isso na prática lá no processo do sistema, tá? Então a gente vai vir aqui em ajustes, custeio, processos. A gente vai pesquisar por backlight, tá? Aqui no meu já baixei e atualizei, né? Já fiz a instalação dele. Feito isso, a gente vai vir aqui em custeio, processos. A gente vai clicar em inserir processo e vai pesquisar por backlight. Ah, antes disso, vamos só ver se já não tem algum processo, porque eu acho que por padrão já vem um. Ó, já tem um processo por padrão, tá? Ele não tá usando esse Mac. Ele é um Mac genérico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ele, ações, desativar, tá? Então, desativei o que já estava ali. E agora a gente vai sim cadastrar o nosso, tá? Bem bonitão, para não dar confusão, tá, gente? Então, pesquisei aqui por iluminação backlight. Deixo o nomezinho como tá e salvo. Então, esse aqui é o processo. Quero começar mostrando um pouquinho da parte aqui. A gente tem o módulo de LED, a primeira coisa. Então, é bem semelhante ao que a gente já tem aqui, ó, em processos, letra caixa. Vamos pegar aqui. Ó, cara, é o mesmo preenchimento, tá? Basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer aqui. Então, eu já tenho uma descrição aqui. Vou só colocar módulo de LED. Aqui eu já vou escolher qual módulo eu quero. Então, já puxei aqui. Temperatura de cor. Tipo de LED. Aí a distância entre os módulos. Vamos voltar aqui. O que é a distância entre os módulos? É isso daqui, tá? Aqui eu coloquei distância entre as lâmpadas, mas é a mesma coisa. Vão ter vários módulos pequenininhos, entre um e outro tem uma distância. Geralmente é uns 5 centímetros, tá? Então a gente vai voltar aqui no sistema, 5 centímetros. E o espaçamento entre as linhas, tá? Mesma coisa novamente. A gente vai ter essa distância, vai ter uma linha de módulos. E aí, quantos centímetros abaixo dela eu quero botar a próxima, né? Ali eu coloquei por padrão 20 centímetros. A gente pode reduzir por 5. Vai ter 5 centímetros do lado e 5 embaixo também, tá? Como vocês acharem melhor. Vou colocar aqui uns 2 exemplos só. A forma como vocês vão colocar o nome aqui, daí vai muito do que o usuário conhece, do que ele entende, né? Branco frio... 25. Ou 10. Tá? Depois a gente vai ter a lâmpada tubular. Não sei porque que eu apaguei para escrever de novo, mas deu vontade, tá? Vou botar aqui, mesma coisa. Quente. Ó, então eu vou pesquisar naquelas lâmpadas que a gente já cadastrou. Casualmente eu não cadastrei nenhuma quente, tá? Mas... eu vou botar então aqui, ó, uma branca de 0,45 metros, tá? Então, ó, 0,45 metros. E aí, agora sim, ó, a distância entre as lâmpadas e espaçamento entre as linhas. Nesse caso aqui, a distância entre as lâmpadas às vezes pode ser um pouquinho maior ou não, tá? Então, varia muito. Eu vou colocar uns 10 centímetros e entre as linhas eu vou botar 20. Vou adicionar uma nova linhazinha aqui, vou copiar essa descrição. Vou colocar aqui a 1,20 e vou escolher a de 1,20 aqui, tá? Depois a gente tem fio, tá? Todos os fios que eu colocar aqui dentro, eles serão utilizados no cálculo, tá? Então, se eu botar 10, ele vai incluir 10 fios lá no orçamento. Tenham cuidado com isso, tá? Então, aqui, o que eu geralmente coloco? Esse daqui, que é o cabo paralelo, tá? Que é aquele que é 2 fiozinhos. Deixa eu até pesquisar aqui para mostrar para vocês. Fio elétrico. É esse carinha aqui, tá? Fio elétrico, botei aqui, ó, cabo paralelo. Esse aqui já está cadastrado lá no sistema. Depois a gente vai ter a fonte, né? Então, se a gente abrir aqui,
É só marcar todas as opções e o sistema vai escolher a que tiver a melhor potência ali para os módulos de LED necessários. E a gente vai ter o soquete para lâmpada tubular. Então é só clicar aqui no funil e marcar as opções. Eu só vou tirar esse aqui que é do bocal do tipo parafuso, porque ele não precisa aqui nesse momento. E depois a gente tem a produtividade, que é o número de lâmpadas, né, que a gente consegue colocar em 1 hora, tá? Tempo de setup e o número de pessoas alocadas. Beleza? Feito isso, a gente tem o checklist, tá? Então, a minha primeira pergunta vai ser, ó, deseja utilizar lâmpada tubular ou módulo de LED na iluminação backlight? Então, o que que tu quer usar? É lâmpada tubular ou é módulo de LED? Qual dos dois? Então, o usuário ele vai poder escolher entre um ou o outro, tá? Se o usuário dizer que ele quer usar módulo de LED, o sistema vai perguntar, ó, uma pergunta condicional, ele vai perguntar, qual o tipo de módulo de LED a ser usado, tá? Então, tu vai poder escolher exatamente como a gente faz lá na letra caixa. Tu vai dizer qual módulo tu quer. Então, eu quero usar a luz quente. Top, meu irmão. Tá ali, luz quente. Eu quero usar aqui em cima a lâmpada tubular. Então, o sistema vai chamar uma pergunta condicional. Qual lâmpada tubular tu quer usar? E aí, tu vai poder escolher também. Eu quero a de 1,20 m. Eu quero a de 45 centímetros. Vai poder escolher a que tu quer colocar naquele projeto, tá? Esse é o processo de iluminação backlight. Caso vocês tenham alguma dúvida, me chamem, tá? Eu espero ter conseguido sanar tudo que eu podia explicar, eu tentei trazer aqui nesse vídeo, montei imagenzinha bonitinha. Espero que tenha ajudado, tá? Mas fico à disposição para dúvidas futuras. E, na sequência, a gente vai ter o próximo processo, que é a montagem de fachada, que também é bem legal e tem alguns materiaizinhos ali que a gente vai cadastrar também. Feito?